as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Peço a sua permissão para entrarmos na sala da sua casa, compartilharmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e também compartilharmos de canções bonitas que edificam a sua vida. Hoje o nosso programa, de uma maneira especial, está recebendo o pastor, o missionário Gustavo Reis, que está conosco aqui no programa de hoje. Você vai encontrá-lo aí pelas praças de Maringá, cantando, evangelizando, vendendo CDs que abençoam a vida das pessoas. Falando em CDs, você que gosta do missionário Gustavo Reis, você que gosta das canções do Gustavo Reis, hoje o programa O Caminho da Vida vai presentear 2 telespectadores com um novo CD do Gustavo Reis, cujo nome é Jesus Te Ama. Como é que você faz para ganhar esses CDs? Você envia um torpedo SMS para os telefones 8414-3940 ou 8414-3979, dizendo: eu estou assistindo ao programa, eu quero esse CD. Aí nós vamos sortear entre 2 pessoas que nos enviarem os torpedos de SMS e você irá ganhar o CD do missionário Gustavo Reis. Você também que deseja uma mensagem amiga para todas as horas da vida, nós colocamos à sua disposição o nosso Disque Paz, que é um telefone gratuito, um serviço gratuito da Igreja Presbiteriana Central aqui de Maringá. O telefone é 3025-3333. Você liga, ouve uma mensagem abençoadora para a sua vida. O tema do nosso programa hoje é sinais do crescimento da igreja. O pastor Eliseu vai trazer um recado de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, e nós vamos falar um pouquinho, ampliando esse tema, e vamos ampliar também no que se refere à Igreja Presbiteriana do Brasil, que essa semana completou 153 anos de chegada do missionário Ashbel Green Simonton aqui no Brasil, trazendo essa mensagem reformada das Escrituras, da Palavra de Deus, para abençoar as nossas vidas. Eu tenho certeza que o programa vai abençoar muito o seu coração no dia de hoje. Também quero aproveitar para te fazer um convite. Nesse final de semana, dias 17, 18 e 19, sexta, sábado e domingo, nós teremos a 2ª conferência missionária da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Vai aparecer aí na sua tela um slide: Atentos ao Clamor do Mundo. Você está convidado a estar conosco sexta, sábado e domingo na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Teremos como preletores pastor Eduardo Rios, que trabalha com o ministério Meninas dos Olhos de Deus. Temos também a missionária Bugra, que trabalha com recuperação de aidéticos, recuperação de pessoas em estado terminal, e principalmente estará lá conosco o missionário Gustavo Reis, ministrando canções de louvor e adoração ao Senhor. Você é nosso convidado a estar lá conosco nesse final de semana na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Antes de nós irmos para o nosso intervalo comercial, nós vamos ouvir mais um trecho dessa bela canção com o missionário Gustavo Reis, e depois o pastor Eliseu trará um recado de Deus para os nossos corações. Vai embora não, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada
Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Sinais do crescimento da igreja. Vamos ler em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, um trecho da palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Na verdade, nós vamos falar sobre dois sinais, alguns dos vários sinais a respeito do crescimento da igreja. Como o pastor Alessandro já disse na abertura, neste mês de agosto, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil estamos comemorando 153 anos de presbiterianismo aqui no nosso país. Em 12 de agosto de 1859, o pastor Ashbel Green Simonton, missionário americano, chegou ao Brasil para trazer a mensagem do Evangelho através da implantação da Igreja Presbiteriana. Seu ministério aqui foi de apenas 8 anos, quando veio a falecer de febre amarela aos 34 anos de idade. Mas em 8 anos de ministério, o Espírito Santo o usou para grandes feitos em nosso país, destacando-se. Em abril de 1860, Simonton dirigiu seu primeiro culto em português. Em janeiro de 1862 foi fundada a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. No breve período em que viveu no Brasil, Simonton, auxiliado por alguns colegas, fundou o primeiro jornal evangélico, a Imprensa Evangélica, em 1864, criou o primeiro presbitério em 1865 e organizou um seminário em 1867. Do pai do presbiterianismo no Brasil, como igreja, nós recebemos como testemunho a fidelidade no ensino e na pregação da palavra, o comportamento comprometido com a santificação, a visão apaixonada pela evangelização mundial e o equilíbrio e fidelidade quanto às doutrinas bíblicas. Voltando ao texto, em Atos, no capítulo 9, nós temos o relato de que a nascente igreja de Cristo Jesus se identificava como uma comunidade que tinha paz, buscando a edificação na palavra, enquanto se desenvolvia no conforto do Espírito Santo. Veja isso em Atos, no capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. O resultado disso é que os convertidos cresciam em sua vida espiritual e com o seu testemunho iam alcançando novas conversões, numa demonstração clara de que o Evangelho de Cristo Jesus era algo transformador. Após Jesus subir aos céus, os discípulos aguardaram em Jerusalém o cumprimento do que ele, Jesus, havia prometido. A igreja cresceria a partir do poder do Espírito Santo derramado sobre os seus discípulos. Temos isso em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Não somos chamados hoje para simplesmente conseguirmos pessoas para encher nossos templos em busca de novidades. Isso não é crescimento, já que a igreja só pode experimentar um crescimento abençoado a partir da compreensão e obediência ao ID de Jesus, que visa, acima de tudo, a salvação de vidas e o desenvolvimento da sua vida espiritual a tal ponto que também alcancem outras vidas. Quero falar sobre isso. 2 sinais do crescimento da igreja. Em primeiro lugar, o crescimento é espiritual. Falamos sobre o crescimento da igreja, temos que falar sobre o crescimento espiritual. O que nós temos no texto que nós acabamos de ler é uma verdadeira revolução espiritual nas mentes e nos corações daqueles que se entregavam a Cristo Jesus. Palavra, oração, influência, vida de comunhão, respeito para com as necessidades, socorro para com as necessidades dos outros, crescimento espiritual. A igreja de Atos crescia, não se inchava, se avolumando de gente. Portanto, querer o crescimento da igreja não significa tão pura e simplesmente contar o número de seus seguidores, mas sim verificar o que é que está acontecendo de fato com a vida espiritual dos seus crentes. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro foi tocado pela ação do Espírito Santo, cresce na sua fé e agora é portador dessa mensagem transformadora, assim como os demais que estão seguindo a Cristo Jesus. Em seu período inicial, foi de grande impacto que se observou como crescimento da igreja. No primeiro movimento de evangelização, com o discurso de Pedro, a conversão de quase 3.000 pessoas acrescentou cerca de 2.600% ao número de seguidores, conforme vemos relatado em Atos, no capítulo 2, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Somente dessa forma é que nós podemos entender o processo de crescimento. É a ação do Espírito Santo. Voltamos a Atos capítulo 2, agora no versículo 47, que afirma que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Especialmente no final do capítulo 2 de Atos, podemos ver as principais características do crescimento da igreja, que está longe do modelo de apenas templos cheios por algumas horas na semana. A partir daí, a palavra de Deus descreve a vida de comunhão, amor e temor desenvolvida na vida dos convertidos, com a conclusão de que sempre o Senhor, dia a dia, era quem ia acrescentando os que iam sendo salvos. Em segundo lugar, como um outro sinal do crescimento da igreja, nós temos o crescimento de uma forma consistente. O crescimento é consistente. O que nós observamos é que esses homens, de uma forma tão vívida, com a fé nova no coração, vidas transformadas, impactam agora a sociedade. Havia simpatia por parte do povo porque havia um modelo novo de vida. Era Jesus vivendo através deles e os frutos que estavam sendo produzidos eram frutos permanentes. O crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos começa a ser evidenciado a partir do final do capítulo 2, após o derramar do Espírito Santo e o discurso de Pedro, como nós já vimos há pouco. E continuou acontecendo, registrando-se ainda outro acréscimo notável. Dessa vez nós vamos para Atos no capítulo 4, versículo 4. Ali a palavra de Deus diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A igreja continuou crescendo. A igreja vai avançando pela sociedade e até sair e ganhar o mundo todo. Em Atos, nós vemos que após a morte de Estevão, no capítulo 8, o evento liga o crescimento da igreja com a pressão de perseguições. Algo longe do discurso muitas vezes pregado hoje sobre estratégias fáceis e práticas para a expansão da igreja. A partir do capítulo 9, o livro de Atos descreve o crescimento da igreja como algo mais organizado em sua estrutura, com o estabelecimento e a confirmação de líderes através do trabalho dos apóstolos, baseado sempre no ensino metódico da palavra de Deus, que criava em cada convertido o desejo de alcançar outras pessoas com a mesma visão. Um exemplo claro disso nós encontramos no capítulo 19 de Atos. Com o desenvolvimento da evangelização e da ação do discipulado, Lucas chega a afirmar que após o trabalho de 2 anos de Paulo em Éfeso,
Isso criou oportunidades para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Quando nós lemos o texto de Efésios, no capítulo 4, versículos 15 a 16, vemos que o apóstolo descreve o crescimento da igreja como resultado da vida de comunhão íntima da igreja entre os seus membros e que leva ao exercício bíblico equilibrado dos dons espirituais. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero concluir voltando à história da igreja. De modo comprometido, a Igreja Presbiteriana do Brasil procura continuar de forma coerente a ensinar a palavra de Deus. Primeiro, obedecendo esta palavra. Segundo, honrando o trabalho iniciado por Simonton em terras brasileiras. A igreja evangélica vive num mundo dominado pelas trevas do engano, onde muitas são as forças espirituais que agem buscando desviar o ser humano de Deus, muitas vezes usando a própria palavra de Deus. A nossa missão é alcançar o máximo de homens e mulheres em toda a terra com a visão do verdadeiro crescimento. Aquele que é permanente e frutífero e que será determinado e confirmado por Deus. Veja o que diz o texto de Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Da semente plantada por Simonton, atualmente a Igreja Presbiteriana do Brasil possui aproximadamente 980 mil membros, distribuídos em mais de 6.200 igrejas locais e milhares de congregações em todo o Brasil. A nossa oração é para que ela continue crescendo equilibradamente, com o mesmo zelo que havia no coração do jovem Simonton, pois nós podemos concluir dizendo que a Igreja de Cristo Jesus, ela é aquela que cresce tanto espiritualmente como também em número, antes de tudo, aos olhos de Deus e também com o testemunho diante dos homens. Que Deus nos abençoe, aguarde aí que após o intervalo nós voltamos para conversar sobre a mensagem. Pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui pra... Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Fonte de vida e paz, meu caminho a seguir és tu. Aonde posso ir, se longe de ti eu morro, eu quero ficar Senhor. Não quero viver uma religião, quero respirar tua presença e pelas manhãs ao despertar
bênção do Senhor. Gustavo Reis está aqui com a gente. Missionário Gustavo Reis, você vai encontrá-lo nas praças aqui de Maringá, principalmente ali na Praça Central, né, Gustavo? Você fica ali cantando, tocando, vendendo CDs, evangelizando. E você que quiser um dos CDs do Gustavo Reis. Essa está no CD novo, Gustavo? Essa canção é do meu mais recente. Mais recente CD, né? CD, e os irmãos que quiseram adquiri-lo sempre vão encontrar aí na Praça da Rodoviária Velha. Sim, sim. E nós estamos com esse CD novo aqui. O nome é Jesus Te Ama. Você que quiser ganhar esse CD, você mande um torpedo SMS agora aí para o programa Caminho da Vida. Os telefones são 8414-3940 ou 8414-3979. E eu tenho certeza que você pode ganhar um desses CDs. Nós temos 2 CDs que irão abençoar a sua vida. Pastor Eliseu? Não, eu quero dar um testemunho a respeito do Gustavo. Você está ouvindo ele cantar, ele não é só um cantor, ele é um pregador da palavra de Deus de uma forma cantada. Né? Verdade. Então não é só você comprar um CD no sentido de ajudar alguém, essa não é a ideia do Gustavo. O Gustavo tem abençoado na edificação das igrejas, quando ele vai e canta, e aí nas ruas realmente levando a palavra. Então vale a pena você investir no sentido de comprar o CD para entregar como forma de evangelização. E é uma grande ferramenta. E você, pastor, que está nos assistindo aí, convido o Gustavo para ir na sua igreja, é uma bênção. Ele vai. Esse final de semana não adianta, que ele vai estar conosco lá na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Pastor Eliseu, voltando aqui para o conteúdo da mensagem que o senhor trouxe, falando sobre o crescimento da igreja, que é algo bastante sério, eu queria começar com uma pergunta que me chamou a atenção, antes até de voltarmos para o texto, mas na introdução o senhor falou um pouco sobre Simonton e diz que em 8 anos Simonton realizou todo o seu ministério, dos 26 aos 34. Pastor Eliseu, era Simonton que era muito precoce, ou os crentes de hoje estão tardios em fazer a obra de Deus, em crescerem espiritualmente? O que nós vemos assim na biografia do Simonton é uma coisa muito apaixonante, né? A igreja presbiteriana, ela nasce de uma visão avivada, ela nasce de uma visão pentecostal, ou seja, na sua experiência no seminário, quando ele estava ouvindo um sermão do Dr. Hodge, ele é tocado tremendamente pela mensagem, e ele se desperta não somente no sentido de uma preparação acadêmica, mas no desejo de compartilhar aquela mensagem fora do âmbito do seu país. Ali o evangelho estava sendo pregado e é dessa forma que ele vem para o Brasil. Mas impacta mesmo, nos impressiona a nós todos, porque primeiro pela questão da idade, né? E segundo pela intensidade, em tão pouco tempo, um homem fazer tantas coisas. Nós só podemos entender isso como um compromisso profundo com o Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo. Então, se nós formos fazer esse tipo de contraste, comparação, realmente, hoje em dia, há muita preocupação com segurança, há muita preocupação com como é que é, a acomodação, há muita preocupação com formas e tudo mais. E aí nós estamos diante de um exemplo de um homem que ouviu a Deus, obedeceu a Deus. Mais uma pergunta, pastor Eliseu, e aqui os outros pastores. Os pais das igrejas de hoje, eles têm preparado seus filhos para servir a Deus ou para serem bons profissionais no mundo aí fora? Com relação a essa pergunta, até complementando um pouco a resposta do pastor Eliseu, uma das coisas que eu vejo é que a nossa preocupação, a preocupação dos cristãos como um todo, elas migraram um pouco. As preocupações migraram um pouco. Ao invés de nós estarmos preocupados com o reino de Deus, estarmos batalhando pelo reino de Deus, nós começamos a lutar pela nossa igreja. E aí, por causa disso, eu me pego preocupado com se a minha igreja ou a minha denominação cresce ou não cresce, se a minha igreja ou a minha denominação está sendo atacada ou não está sendo atacada. E aí nós acabamos trabalhando mais em benefício da igreja e da denominação do que do próprio reino de Deus. E isso tem acontecido com os pais também, que têm trazido os filhos para dentro da igreja e têm ensinado os filhos a serem bons presbiterianos, bons assembleianos, bons batistas, bons metodistas, mas o nosso propósito principal deveria ser ensinar os nossos filhos a servirem a Deus de todo o coração, onde quer que eles estivessem, qualquer uma dessas igrejas inclusive, e a lutar pelo reino e não lutar pela igreja. Com respeito a isso, o pastor Eliseu, ele trabalhou bastante a questão do crescimento da igreja no texto em que ele leu. É possível que uma igreja cresça sem a ação do Espírito, pastores? O que vocês me dizem? Totalmente possível.
E como isso cresça se dá? numericamente. Cresça e faça muitas coisas. O homem é um ser inteligente, porque não é só a igreja que cresce, movimentos crescem, programas de televisão crescem, coisas fantásticas aí que o homem elabora, cresce. Agora nós estamos falando aqui, como o pastor Luiz Henrique já observou, é do crescimento espiritualmente motivado, né? E é o que redunda em glória para Deus, né? Depende do que você promete, né? Se você prometer entrar no céu sem nenhuma renúncia, prometer que Deus vai resolver todos os seus problemas, suas dificuldades, você vai ter um grupo maior, né, seguindo. Eu ouvi uma história essa semana que eu fiquei assim abismado. Diz que um homem está vindo de uma outra cidade, viajando até São Paulo para ver um certo pregador, porque ele acha que esse pregador vai resolver algumas questões dele. Ele me contando isso, e principalmente as questões de dinheiro, que envolve dinheiro. Então ele falou, eu quero a expressão que ele usou, eu quero ir lá e me jogar nos pés desse homem, porque eu sei que se eu fizer isso, meus problemas financeiros serão resolvidos. Então eu falei, olha, igual esse homem tem muita gente, né, por aí. Então a proposta é muito atrativa, mas no final... Então esse crescimento que se obtém é crescimento a qualquer custo, né? É um crescimento numérico. O pregador aí, ele se preocupa em ter gente dentro da igreja. O pregador se torna mais importante do que o próprio Jesus. E daí a religião passa a ser um negócio. O importante é o gasofilácio ficar cheio na hora do dízimo e das ofertas. E o mensageiro fica mais em evidência do que a própria mensagem, né? É complicado. É correto, pastores, que um pastor busque o crescimento numérico da sua igreja? O crescimento numérico, essa pergunta é um pouco complicada de responder. É uma via de mão dupla aí. Porque o crescimento numérico, ele não é importante, mas ele é importante ao mesmo tempo. Ele não é o alvo, não deve ser o alvo de nenhum pastor. Mas ele é um excelente termômetro. Porque o meu filho está com 50 dias. Nasceu há 50 dias. E se daqui a um ano você for visitá-lo e ele estiver do mesmo tamanho, vai ser complicado. Então o crescimento indica saúde. E uma das coisas que a gente tem que perceber é que se a igreja não cresce, pode ser que ela não esteja tão saudável. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento não tem que ser perseguido. Eu não tenho que ver se o meu filho cresce. Eu tenho que ver se ele está se alimentando direito. O crescimento é consequência. Ele não é o alvo principal. Rick Warren fala isso no livro Uma Igreja com Propósito, que a igreja é um organismo vivo. E tudo aquilo que é vivo, se está bem alimentado, cresce. Eu acho que, com respeito a isso também, pastor, até nessa deixa que o senhor falou, do filho vai crescer normal, o problema é o crescimento anômalo, né? Aquele crescimento que é anormal, aquele absurdo e que também não faz bem, também não é produtivo e também não é bíblico. O câncer é assim, né? O câncer é um crescimento desordenado, desorganizado em uma área que não deveria estar crescendo, de um jeito que não deveria estar crescendo. Pastor Marilei? Eu vejo o crescimento da igreja como algo bom. Só que, como o pastor Luiz disse, tem que ser uma coisa saudável, né? Equilibrada. Equilibrada. Agora, os cristãos, eles precisam se despertarem para a evangelização. Claro. Porque parece que hoje as coisas passa anos e anos, você tem pessoas na igreja que às vezes passa 3, 4, 5 anos, você não vê as pessoas ganharem ninguém para Jesus. Não fala de Jesus para ninguém. Não vê ninguém evangelizar, não vê ninguém falar. Então, discipular. Será que durante a minha vida eu levei alguém para Jesus, eu discipulei alguém, eu explanei o plano da salvação para alguém? Se os cristãos não fizerem isso, mas nós fazemos isso com o testemunho. Claro que com a vida é importante, mas Jesus não falou só com a vida. Jesus falou que nós temos que falar também de Jesus. A tempo e fora de tempo. Falar do reino. Então, parece que os crentes hoje eles gostam muito de estarem na igreja, estarem em comunhão, mas não há esse despertamento para dizer, não, eu preciso levar alguém aos pés de Jesus. A gente, até fazendo aqui uma análise um pouco crítica da nossa realidade, e aqui eu quero falar da realidade um pouco presbiteriana, né? E não é uma crítica a todos, mas se você se encaixar aqui, essa carapuça vestir, você pode imaginar. Mas o que eu percebo, e aqui mais uma vez falando da nossa igreja, é que muitos terceirizaram o crescimento da igreja para o pastor.
Então quem tem que evangelizar? É o pastor. E o missionário, Quem tem que pregar? É o pastor. O missionário até menos, porque eles vão falar, o pastor eu pago para isso. O missionário ele dá uma oferta lá de vez em quando, só quando ele vê o missionário, né? Então o missionário só come quando ele está na presença do crente, porque depois o crente esquece dele. Ao passo que o crescimento espiritual é para todos. O pastor, ele tem a sua função, ele tem a sua responsabilidade, mas a maior responsabilidade do pastor é capacitar o rebanho a viver sem pastor. Sabia disso? O problema é que hoje as pessoas estão cada vez mais dependendo do pastor para evangelizar, do pastor para fazer isso. O pastor é super necessário para ensinar você a evangelizar, para ensinar você a pregar o evangelho, para ensinar a boa teologia, para ensinar o caminho do crescimento da igreja sadio, que é o crescimento o quê? Eu evangelizo, você evangeliza, ele evangeliza e todos nós falamos de Jesus. Nós vamos terminar esse bloco aqui com o Gustavo Reis cantando mais um pouquinho. Ele que entende bastante de evangelismo, faz isso todos os dias nas praças públicas aqui, não só de Maringá, mas de toda a nossa região e também do estado de São Paulo. Ouça mais uma bela canção, depois nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. Jesus quer te ajudar, quer dar vida a você. Abra hoje o teu coração, deixa Deus mudar o teu viver. Não despreze este imenso amor. Não, 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 porque Jesus te ama, porque Jesus te ama, porque Jesus te ama. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Ensina-me a viver para ti, oh Deus. Ensina-me a ser como tu és. Muda minha vida, muda meu ser, me faz de novo, oh Jesus. Benção, estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você que quer ganhar um CD do missionário Gustavo Reis, nós temos o mais novo lançamento do Gustavo Reis aqui conosco. Você pode ganhar esse CD enviando um torpedo SMS dizendo: eu estou assistindo ao programa Caminho da Vida, eu quero esse CD. Os números para que você faça isso é o 8414-3940 e o 8414-3979. Seguindo aqui o nosso compartilhar sobre o crescimento da igreja, pastor Eliseu,
Ao modelo de Simonton, que implantou a Igreja Presbiteriana no Brasil, usando várias ferramentas como o ensino, a ação social, o estudo profundo das Escrituras, o despertar para a oração, vida de piedade. Que contribuições Simonton traz para nós de uma maneira bíblica e que nós poderíamos copiar esse modelo para um crescimento sadio da igreja? Falando como igreja presbiteriana, nasceu do movimento de evangelização do Simonton, nós herdamos esse zelo pelo ensino. Primeiro, para ensinar a ler e escrever, né? Porque a pessoa sem ser alfabetizada, ele não tem esse alcance, ele vai acreditar no que os outros falam. Então, esse zelo para que o homem realmente receba a instrução. A principal mensagem da Igreja Presbiteriana é a missão integral. Né? Sim. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Ou seja, o compromisso com a palavra de Deus, alcançando o homem em todas as áreas da sua vida e de uma forma abrangente, sem distinção. E nisso nós podemos, assim, eu não estou aqui querendo defender crescimento no sentido de número. É lógico, como nós já dissemos aqui, isso é resposta da ação, da maturidade, da saúde, mas o crescimento tem a ver com a qualidade de vida que é dada ao homem. Até o texto que o senhor leu lá de Atos falou que a igreja vivia em paz. Exatamente. E aí crescia em número. Então, a igreja presbiteriana, a partir do ensino de Simonton, é comprometida com esses padrões, com a ética, com a moral. Nós temos instituições de ensino que pegam desde a infância até o superior, destacando-se aí a Universidade do Mackenzie, o Instituto Gammon e outros mais, e por aí afora. Então eu creio que a maior contribuição que a igreja traz é esta: colocar a palavra de Deus na mente e no coração do homem e da mulher, desafiá-lo a crescer no conhecimento, porque a sua vida realmente vai mudando, é uma nova criatura. É lógico que vai melhorar de vida, não no sentido material, espiritual, e aí as outras áreas serão abençoadas. E também, né, eu acredito que a pessoa sendo abençoada espiritualmente, viu, pastor, tendo esse evangelho todo para todo o homem, ela muda inclusive o seu status social, ela muda a sua vida, não necessariamente no que se refere à riqueza da pessoa se tornar milionária, mas ela inclusive enriquece na presença de Deus pela sabedoria recebida pelo Espírito Santo que habita nele. Uma coisa pois não, Vanderlei, fica à vontade. Eu acho que tem coisas num país que só o evangelho pode fazer. Verdade, pastor. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sei que tem muita gente lutando por causa dos vícios dos adolescentes, dos jovens, mas claro que tem bons resultados aí em projetos sociais do governo, tudo, mas a igreja, ela tem uma mensagem para o drogado, para o alcoólatra, e quando eles entendem essa mensagem, eles não só são libertos, mas mudam o seu comportamento, sua maneira de viver. É isso que o pastor Eliseu está dizendo. O evangelho não só atinge o homem espiritualmente, mas moralmente também, fisicamente, eticamente, né? Então, o evangelho e a igreja de Jesus na terra, através da palavra de Deus, ela, se fizer um trabalho eficaz, ela contribui muito com o desenvolvimento de um país. É a questão do evangelho todo, né? Então não é um evangelho só que cura, um evangelho só que dá dinheiro, até porque não é só por isso que veio o evangelho, isso faz parte do evangelho, mas não é o evangelho, mas é um evangelho que muda a vida, que faz que a pessoa se torne um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor, uma pessoa mais ética, um cidadão melhor, mais consciente, que não roube, que não entre em falcatruas e que não ache, inclusive, que isso é poder de Deus para a sua vida. Porque tem muita gente que fala, não, eu vou ficar rico, agora eu vou roubar o patrão e é Deus que está abençoando. Isso é pecado. Deus não abençoa esse tipo de coisa, não. Isso é coisa maldita. Deus não quer isso. É o evangelho todo que transforma a vida da pessoa. E ainda nessa fala do Vanderlei, é muito interessante olhar para a história e ver que não só o pastor e missionário Simonton transformou muita coisa no Brasil, mas quando a gente olha mais para trás ainda, 500 anos atrás quase, 400 e poucos anos atrás, quando Calvino assumiu, digamos assim, a prefeitura de Genebra. Ele foi quase que praticamente prefeito de Genebra durante um tempo, e ele implantou lá coisas que hoje nós vemos sendo implantadas no Brasil como grandes novidades. Por exemplo,
o médico que vai de casa em casa, médico da família, que vai ver se o pessoal está bem. Isso está sendo festejado como sendo uma grande coisa que o governo fez recente. E foi, para o Brasil foi. Mas Calvino já tinha isso em Genebra há quase 500 anos atrás. Universidade de Graça, isso Calvino já tinha em Genebra há quase 500 anos atrás. Hospital de Graça, Calvino já tinha quase 500 anos atrás. Então, por que é que Genebra se tornou uma grande cidade, uma cidade modelo há 5 séculos atrás? Porque alguém se deixou persuadir, levar pelo Evangelho, alguém deu crédito ao Evangelho e transformou a sua forma de administrar a coisa pública através da Bíblia, com transparência, com seriedade, com honestidade, com amor ao próximo e com temor a Deus. Pastor Eliseu, esse Evangelho completo que transforma o homem todo, qual a relação dele com aquilo que o senhor leu em Atos dos Apóstolos, que as pessoas compartilhavam do pão, compartilhavam das orações, estudavam a Bíblia de casa em casa? Podemos dizer que esse evangelho todo, ele é fruto dessa ação que engloba essa comunhão da vida da igreja? É porque na ação do Espírito Santo o homem perde essa visão egoísta, materialista, e passa a ter uma visão abrangente, que é a visão do reino. Ele quer compartilhar a palavra, o pão, o poder da oração. Então, alguém pode perguntar, mas escuta, mas as igrejas podem fazer isso hoje? Pode os seus membros venderem seus bens, levar, entregar tudo na igreja e tal? Olha, se houver um movimento do Espírito Santo para que isso que aconteceu na igreja primitiva aconteça, então isso é louvável. O que nós alertamos é que hoje, geralmente, homens mal intencionados, grupos mal intencionados, usam disto para que as pessoas entreguem os seus bens e ninguém é beneficiado. Então é um impacto muito grande, porque é algo natural, ele vem da ação do Espírito Santo na mentalidade do povo como um só corpo, é uma unidade. Então o resultado é a vida transformada, que passa a ver como Jesus via. Jesus então tinha compaixão, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus trazia uma mudança total de vida para o pecador que encontrava a razão de existência nele. Então esse é o modelo que nós temos na palavra, e nós, com humildade como igreja, mas reconhecemos também que homens de Deus no nosso tempo agora têm trazido também como desafio. Mas volto a dizer, é preciso discernimento, porque hoje nós vivemos tempos maus, em que homens maus têm usado a palavra de Deus para enriquecer, para se beneficiar, explorando a fé dos outros. Então, se a minha igreja hoje chamar o povo para vender tudo que tem, entregar na tesouraria da igreja, então o que é que vai ter que acontecer? A própria igreja ela tem que se beneficiar em todas as suas necessidades. Sim, não poderia ter mais fome entre esses crentes. Exatamente. Poderíamos comprar um hospital para abençoar a vida desses crentes, transformação na sociedade, mas não era para comprar fazenda para o senhor passar as férias não, né, pastor? Exatamente. Mas o que é interessante, e em cima disso que o Eliseu está falando, que essa é uma das facetas desse versículo, sim, desses versículos, e é o que nos chama a atenção. É interessante que quando a gente lê isso, nós lemos tudo e só entendemos 2 momentos. Primeiro, vende tudo que você tem e dá para a igreja, né? Que não está dizendo que dá para a igreja, distribuiu entre eles, não é dá para a liderança. Segundo, que chama a nossa atenção, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia, ou seja, a igreja ia crescendo. Mas a gente esquece de todo o resto, e olha só quantas características tem a igreja aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, estudavam a Bíblia com seriedade, tinham comunhão, partiam o pão de casa em casa, oravam o tempo todo, havia temor em cada alma, 5 no caso. Muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quem cria estava junto, eles tinham tudo em comum. Aí entra na 9ª característica da igreja: vendiam suas propriedades e bem distribuíam produto a todos à medida que tinham suas necessidades. Diariamente perseveravam no templo, a gente vai na igreja só no fim de semana. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. São 14 características, 14 itens que faziam que havia crescimento na igreja. E a gente não dá bola para nada disso. Mas por quê, pastor? Porque hoje as pessoas não querem. A maioria desses itens, todos não, mas a maioria desses itens envolvem comprometimento de vida. E doação da pessoa. E não de dinheiro não apenas, de dinheiro, mas da pessoa. Às vezes é muito mais fácil dar o dinheiro do que dar a vida. Né? Porque o dinheiro as pessoas têm como fórmula mágica. Então eu estou pagando, tem até
humorista fala, eu estou pagando, né? Então eu estou pagando, eu quero ser abençoado. Eu estou pagando. Não é por aí. Não é por aí. Nós precisamos repensar crescimento de igreja. Não foi assim que a igreja presbiteriana chegou aos 153 anos de história. Eu acredito que não é isso que Deus queira de nós, como presbiterianos e como cristãos. Nós estamos falando aqui do contexto presbiteriano, pelo aniversário da nossa igreja agora, dia 12 de agosto. Mas eu acredito que o crescimento é importante. Deus quer que a igreja cresça porque Deus quer salvar pessoas e foi por isso que Ele mandou Jesus para resgatar aqueles que são seus já. E principalmente, Deus quer que nós vivamos de uma maneira digna desse crescimento, de uma maneira que a nossa vida produza o crescimento, não apenas pelo testemunho, mas pela mensagem pregada, pela vivência comum, enfim, pela abrangência do Evangelho transformando todas as áreas da nossa vida. É isso que nós queremos para você também, tá ok? Fica agora com mais uma canção aqui do missionário Gustavo Reis, já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. Si estou vivo é por ti, é tua graça que me mantém, a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Formoso és tu, meu Deus, quão grande é o teu amor por mim. Não sei como agradecer-te, tu és tudo para mim. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Te agradeço por tudo, Senhor, por tua paz, tua alegria e tua vida. Não há outro como tu. Não há outro Deus igual a ti. Tudo que existe por teu amor. Te agradeço, Senhor. Aleluia. Te agradeço, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que acompanhou o nosso programa, nós vamos sortear 2 CDs do Gustavo Reis. Então você envia um torpedo SMS dizendo: estou assistindo o programa, quero ganhar esse CD. O nosso telefone é 8414-3940 ou 8414-3979. Com respeito ao tema de hoje, crescimento da igreja, eu quero pedir que cada pastor faça suas considerações finais. Aproveite, mande aquele abraço para os irmãos que têm nos assistido. Pastor Luiz, pastor Vanderlei, depois vamos terminar com o pastor Eliseu, que também já estará orando por nós aqui no programa O Caminho da Vida. Pastor Luiz. Uma coisinha, quando você for mandar o torpedo, SMS, mensagem de texto, põe seu nome, tá? Verdade, pra gente saber quem é você. Verdade. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da minha igreja. Eles de vez em quando reclamam, falam: pastor, você nunca manda abraço pra gente? Então, pessoal da 4ª Igreja, lá do Boba Gato,
Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. O que eu quero dizer para você que nos assiste é: leia o texto de Atos, capítulo 2, de versículos 42 até o final, procurando o que é que falta na sua vida para você se parecer com aquela igreja. E procure se assemelhar a ela dessa forma. Deixe que o crescimento, Deus é que vai fazer. Quero mandar um abraço para o pessoal lá do Jardim América e dizer para as pessoas que moram naquela região do Jardim América que você é muito bem-vindo ali na nossa igreja. Se você quiser participar de uma igreja familiar, pregue a palavra de Deus, nos visite. Nós temos escola dominical às 9h30 da manhã. Todos são bem-vindos ali conosco. Que Deus os abençoe. Eu quero aproveitar, antes do pastor Eliseu, que ele vai estar encerrando aqui com oração, convidar você novamente para a nossa segunda conferência missionária lá na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. E quero também agradecer e mandar um abraço aí para o acampamento cigano que está aqui em Maringá, o seu Oswaldo. Estamos orando pela sua esposa, Dona Maria, pedindo que Deus abençoe a vida de vocês aqui grandemente, tá ok? O pastor Eliseu vai fazer suas considerações e também já vai orar por nós. Abrace a fé em Cristo Jesus como algo vivo no seu coração, na sua vida. E seja usado por Ele no meio da sua igreja para que realmente o Evangelho que você conheceu possa alcançar outra pessoa e possa também revelar a salvação única que está em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus amado, nós queremos agradecer porque o Senhor nos deixou a Tua palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e o Senhor ilumina nossa mente e nosso coração para nós entendermos esta palavra nos dias de hoje. Ouça esse coração que, de uma forma sincera, está pedindo a Tua bênção, a Tua orientação nesse sentido agora. Edifica a vida do Teu povo, fortaleça a vida do Teu povo, e o que resultado disso seja um crescimento espiritual a tal ponto que alcance outras pessoas também, com esta mensagem tão linda da salvação. No nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Te agradeço, Deus, por teu amor. Te agradeço, Deus, pelo ar que eu respiro. Te agradeço, Jesus.